Olá, seja muito bem-vindo à nossa série A República de Platão. Esse é o primeiro de um total de 25 encontros, intitulado O Mundo de Platão. Bem-vindos, portanto, a esse nosso curso, a essa nossa série sobre a República de Platão. Nesse primeiro encontro, o objetivo é realizar duas coisas. Primeiro, uma visão geral de todo o curso, e segundo, uma breve visão da vida e da época de Platão, a fim de obter alguns antecedentes históricos que possam melhorar a nossa apreciação da República. No nosso próximo encontro, faremos uma grande síntese que vai servir de ponto de referência a qualquer momento dessa nossa série. Portanto, ao longo dos 25 encontros, você, em algum momento, pode se sentir ou perdido ou, né, com um peso pelo excesso de informações. Qual é a nossa recomendação? Volte a essa primeira aula introdutória à época de Platão e volte à segunda aula, que é síntese da obra, para que então você não perca essa visão de todo. Nós acreditamos piamente que, se você tiver em mente a totalidade do universo de Platão, ou pelo menos daquilo que concerne a República, vai ser muito mais fácil a sua leitura. Vamos começar falando um pouco sobre o livro que nós vamos estudar juntos. A República de Platão foi escrita aproximadamente em 380 antes de Cristo, o que foi, sem dúvida, a primeira grande obra da tradição ocidental que se preocupou com a filosofia política. Nós temos um curso inteiro dedicado à filosofia política, uma introdução ao pensamento político que está sempre com inscrições abertas. Se o tema lhe interessa para além de Platão, para além da antiguidade clássica, para além da filosofia grega, nós recomendamos muitíssimo que você aprenda um pouco mais sobre o pensamento político e sobre política como um todo nessa nossa série, como eu disse, sempre com inscrições abertas. É discutível que a República de Platão seja também a mais influente obra em toda a história subsequente da filosofia política ocidental, né? Isso é aberto a debate, mas o impacto é absolutamente extraordinário. Além disso, também é discutível que a República de Platão tenha sido o livro mais influente na história da filosofia como um todo. Como nós veremos, a preocupação original e primordial dessa obra é a política, mas vai além disso, vai para questões que são de interesse puramente filosófico. Vamos entender um pouco por que afirmamos que essa é a primeira grande obra na história da filosofia política, simplesmente listando uma série de questões que Platão abordará na sua República. Em primeiro lugar, o que é justiça? Qual é a melhor vida que um ser humano pode viver? O que é educação? Qual é o papel que a educação deve desempenhar num sistema político? A censura às artes, à música, à literatura é, em algum momento, justificada? Que tipo de pessoa deveria governar o Estado? É permitido que um cidadão minta para outros? É permitido que um governante minta para seus cidadãos? Deveria ser permitido aos cidadãos total liberdade de propriedade privada e também total liberdade de relações sexuais? Todos os cidadãos são iguais perante a lei? Mulheres deveriam ter direitos iguais aos homens? Todos os cidadãos deveriam ter igual acesso aos cuidados de saúde? Isso é nada mais do que uma pequena amostra dos tipos de questões que nós vamos discutir aqui juntos. Portanto, é uma amostra do que está por vir. Passemos então à questão de como iremos, de fato, proceder nessa nossa série. Vamos operar com uma estratégia pedagógica muito simples. Vamos ler o livro com o maior cuidado possível,
começar do início, né, fazendo um apanhado geral sobre toda a obra, para que vocês não se percam, como um sobrevoo, e depois cada aula, né, portanto, as 23 aulas seguintes serão inteiramente dedicadas a mergulhos no livro, em cada uma das obras que compõem, né, cada um dos livros. Já vou explicar como funciona a divisão, mas cada um dos livros que compõem a República de Platão. Começando com, já no nosso terceiro encontro, a ideia do título do diálogo e as primeiras questões do livro 1, e vamos nisso até o fim. O meu trabalho aqui é tentar dar vida a esse livro ao máximo possível. Eu vou sugerir, de forma repetida, à medida em que nós discutimos várias questões na República, que essas questões, embora inicialmente formuladas há mais de 2000 anos, estão muito bem vivas hoje. Veremos repetidas vezes que Platão parece contemporâneo. Ele não parece aquela relíquia, aquela peça de museu, né? E quando nós pensamos em Platão, ele parece assim, sentado aqui do nosso lado, falando diretamente conosco e com as nossas próprias preocupações. E aí sim passaremos à estrutura do diálogo. A República está estruturada de forma muito clara, são 10 livros que nós poderíamos chamar de capítulos, né, que na verdade se refere à quantidade de rolos de papiro que são necessários para uma cópia. Portanto, para ter a República completa, eu preciso de 10 rolos de papiro, que tem uma extensão razoavelmente conhecida no mundo antigo, mas hoje nós associamos isso ao tamanho de um capítulo extenso. Eles podem ser organizados, esses capítulos, esses livros, da seguinte forma. E aí eu estou adiantando um pouco do próximo encontro, mas estamos aqui apenas fazendo uma introdução ao curso. O livro 1, que é o prólogo, vai apresentar o elenco de personagens, sugerir a questão mais básica que nós vamos abordar ao longo de todo o curso, que é a justiça. O que é justiça? A questão que vai se seguir é por que uma vida de justiça é superior a uma vida de injustiça. Nos livros 2, 3 e 4, nós vamos encontrar o que eu vou chamar de projeto de construção. Os personagens vão construir uma cidade hipotética, uma cidade ideal, que eles afirmarão de fato ser uma cidade justa. Nos livros 5, 6 e 7 da República, nós encontraremos uma grande digressão, onde Platão nos conta muito, não só sobre política e filosofia política, mas sobre filosofia em geral. Esses livros centrais da República são muitas vezes referidos exatamente dessa forma, como os livros filosóficos desse diálogo platônico. São esses capítulos, são esses livros, né, portanto, 5, 6 e 7, que, de fato, vão trazer para nós um pensamento, um raciocínio, um questionamento muito interessante, que é a ideia central de não apenas, vejam vocês, a justificativa da República ser não só o livro mais influente na história da filosofia política, mas também da filosofia em geral. Então, tudo isso vai ser tratado aqui nos livros 5, 6 e 7. Quer dizer, uma digressão em filosofia dentro daquela que é a proposta geral e mais ampla da República, que é a justiça. Os livros 8, 9 e 10, o último passo da República, é onde nós encontraremos personagens voltando ao tema da política do mundo real, Sócrates, aquele que é o herói do diálogo, discutindo regimes que são injustos e muito familiares para nós hoje. Para reiterar o nosso objetivo pedagógico, nós vamos trabalhar esse caminho o tão cuidadosamente quanto for possível, através de cada uma dessas 4 sessões do diálogo. E aí, no nosso encontro final,
nós vamos mudar o foco para concentrar no incrível nível de influência que a República tem na história subsequente da filosofia política. Em outras palavras, vamos entrar em grande parte no tema maior da nossa série Introdução ao Pensamento Político. Então, essas duas séries, se possível, devem andar lado a lado, caso você tenha feito uma e não feito a outra, eu recomendo fortemente, porque Platão está no seio de toda a ideia de política que nós temos em vigor no Ocidente em pleno século XXI. Vamos falar mais algumas coisas sobre a mecânica do nosso curso. Existem algumas boas traduções por aí circulando da República de Platão, mas aquela que nós vamos usar e citar ocasionalmente é a República de Platão, traduzida por Carlos Alberto Nunes. Se você nunca ouviu falar em Carlos Alberto Nunes, perdeu bastante tempo. Pesquise sobre esse patrimônio do Brasil. Carlos Alberto Nunes, um gigante que nos ajuda muitíssimo, traduzindo todo o Platão para o português, direto do grego, traduzindo lindamente várias obras importantes, como a Eneida de Virgílio. A tradução que nós usamos na nossa série A Eneida de Virgílio é justamente a do Carlos Alberto Nunes, e também traduzindo todo Shakespeare, à exceção do Dois Nobres Parentes, que na ocasião não era tido como uma peça de Shakespeare, mas Carlos Alberto Nunes traduziu praticamente todo Shakespeare e vale muito a pena, né? Carlos Alberto Nunes é um monumento e ainda tem a grande vantagem de ter escrito um épico nacional, por assim dizer, do Brasil, que são os Brasileidas, né? Na ideia de pegar a Eneida, a Ilíada, a Odisseia, enfim, a Divina Comédia e outros épicos mais, e traz os Brasileidas para o português. Então, valorizemos esse homem do Nordeste, que é um monumento do Brasil, Carlos Alberto Nunes. E é essa tradução que nós vamos utilizar. Não há necessidade de você comprar esta tradução se você já tiver outra, né? Mas é importante que você acompanhe o local, o trecho em que nós estamos estudando, né? E para isso, se o que você tem em mãos é uma boa edição da República, haverá números às margens. É um sistema de paginação padrão. O número do texto que a maioria desses livros tem nas margens são os chamados números de página de Stefano. São números de páginas comuns que você vai encontrar em quase todas as traduções. Então, por exemplo, quando eu falar, tratamos do trecho 521A, e você vai saber que ele se refere à página 521, originalmente de Stefano, e o A é o parágrafo ou uma série de linhas do texto original. Então, quando eu falo a República de Platão, 521A, rapidamente, não interessa se a tua tradução é em inglês, é em francês, é o original grego, é o português, espanhol, tem a numeração, você vai sempre saber onde está, né? É o número de Stefano, e nós vamos fazer sempre referência aos números de Stefano aqui na nossa série, porque você pode ler até as próprias traduções do Carlos Alberto Nunes, tiveram várias edições nessa tradução, e pode ser que a página não seja a mesma. Então, nós temos a numeração de Stefano para que ninguém se perca exatamente em qual trecho de qual livro. Então, eu vou dizer livro 4, número tal, letra tal. É assim que funciona. Vamos falar um pouco sobre a vida de Platão, já que estamos ambientados com a República, pelo menos como obra, como livro. Platão teria nascido em Atenas em 429, numa família muito distinta, poderosa e rica. Na nossa série Encontros com a Literatura Clássica, nós temos uma aula dedicada à República de Platão,
e eu acredito que muitos de vocês que aqui estão conosco podem ter assistido a essa aula e já têm alguma informação inicial. De qualquer maneira, ao pensar que Platão vem de uma família muito distinta, poderosa e rica, isso significa que ele atinge a maioridade na Atenas do quinto século. É preciso colocar uma ênfase nesse ponto, porque o século V a.C., em Atenas, é um dos séculos mais extraordinários da história da cultura ocidental. Foi um século bastante explosivo em termos de eventos, acontecimentos que terão grandíssima influência em Platão. Façamos, então, um breve tour cronológico desse período, listando algumas datas, apresentando alguns eventos cruciais que ocorreram nessa época. Na verdade, vamos começar um pouco antes, no século VI, no ano de 507, que é a data em que o tirano Pisístrato, que governava Atenas, foi derrubado, sendo substituído por uma democracia. Os 100 anos seguintes vem Atenas como uma democracia orgulhosa que, de fato, atinge o âmago e a alma da sua autoidentidade, a autoidentidade ateniense. Como veremos, a questão da democracia, que é uma questão política fundamental, nunca esteve longe da mente de Platão ao escrever a República. Nós discutiremos isso do início ao fim. Por volta de 480, os gregos derrotaram os persas nas guerras médicas. Sem entrar em detalhes, os persas acumularam um enorme império a leste da Grécia, eram um regime, na visão dos autores gregos, opressor e tirano, teriam sido expansionistas que olhavam para a Grécia com cobiça para conquistar, e as probabilidades de os persas derrotarem os gregos eram enormes, porque tinham acumulado um enorme exército. No entanto, dizem a maior parte das fontes que, sob a liderança ateniense, os gregos derrotaram os persas, principalmente nas batalhas de Salamina e de Plateia. Aqui eu preciso direcionar a atenção de vocês a outro curso nosso, o Império Persa, que trata de forma profunda, em 20 encontros, exatamente o que foi o Império Persa e o estado atual da pesquisa no século XXI sobre como os persas eram bastante diferentes desse imaginário preconceituoso dos autores gregos. Seja como for, é fato quase indiscutível de que os gregos derrotaram os persas contra todas as expectativas. Observe que nós falamos sobre gregos, no entanto, percebam, por favor, que na antiguidade não existia, aspas, Grécia, aspas, né? Na verdade, quando nós falamos em Grécia, quando falamos em Hélade, nós pensamos apenas numa ideia geográfica. A ideia de Grécia como unidade é algo muito tardio. Houve uma série de cidades-estado muito pequenas, cidades-estado independentes, cada uma era uma comunidade política autossuficiente por si só, e Atenas era uma dessas cidades-estado. Esparta, Tebas, Corinto eram outras, e foi sob a liderança dos atenienses que os gregos conseguiram essa reviravolta notável e derrotaram os persas. Mencionamos isso porque o início da grandeza ateniense no século V seria exatamente esse. A década seguinte vai trazer uma data importante, 469 a.C., quando Péricles, que viveu por volta de 495 a 429 a.C., o maior de todos os líderes políticos atenienses, ascende ao poder. As décadas subsequentes ficam conhecidas como o século de Péricles, durante o qual Atenas se torna uma grande potência militar, econômica, política e cultural. Chamamos de século de Péricles ou era de Péricles, embora Atenas, como sugerimos, fosse uma democracia e tivesse orgulho disso. Ainda assim, não havia dúvidas de que Péricles era o primeiro entre pares. Essa foi uma época de explosão, com Atenas se expandindo não apenas no sentido político e militar, mas também, e talvez mais significativamente, num sentido
cultural. Essa é a época da construção do Partenon, dos grandes tragediógrafos Ésquilo, Sófocles e Eurípides. E aí, de novo, desculpe o excesso do jabá, mas eu direciono a atenção de vocês à nossa série Panorama da Tragédia Grega, onde a gente estuda todos os textos, todas as tragédias gregas que sobreviveram da antiguidade até os dias de hoje. É a época da comédia, quando o grande Aristófanes essencialmente inventa o gênero da comédia, Heródoto inventa a história, Tucídides, no final do século, diriam alguns, e depois aperfeiçoa o gênero da história, né? Nós passamos uma pincelada, para quem não pode fazer a série inteira da Panorama da Tragédia Grega, nós damos uma pincelada nessa questão da história, relação com a comédia e elementos correlatos, também na série Encontros com a Literatura Clássica. O fato é que houve desenvolvimentos extraordinários, inclusive na matemática e nas ciências naturais. Foi, em suma, uma época maravilhosa. Em 431, no entanto, começa a Guerra do Peloponeso, que seria o começo do fim, né? Às vezes a gente, empolgado com o século de Péricles, com as coisas extraordinárias que aconteceram em Atenas, diz: eu queria viver naquela época. Mas só se você vivesse pouco tempo, porque você saiu de uma guerra para um período de muitas maravilhas, mas logo depois vai entrar em outra guerra. E aí sim vem tempos difíceis do século V, que ao contrário das guerras persas, quando as cidades-estado gregas foram unificadas e lutaram contra os persas, durante a Guerra do Peloponeso, basicamente a guerra civil grego contra grego, mais significativamente Atenas contra Esparta. Atenas e seus aliados e Esparta contra, né, e junto com seus aliados, lutando aí uns contra os outros. Então, em 404 antes de Cristo, 27 anos depois, Atenas perde. A duração do tempo vai sugerir o quão terrível foi a guerra. Foi uma guerra que se prolongou à custa de um grande derramamento de sangue, à custa de forte destruição. Na verdade, em 404, e aí eu não preciso repetir exaustivamente antes de Cristo, porque todas as datas do curso invariavelmente são antes de Cristo ou antes da Era Comum. Em 404, Atenas, que atingira níveis de grandeza apenas algumas décadas antes, estava em ruínas. O pior aspecto dessa queda para os atenienses foi a destruição do seu querido sistema de governo democrático. A própria democracia foi derrubada em Atenas durante esse ano fatídico de 404, e ela é substituída pela tirania dos 30, um grupo de tiranos, e é um acontecimento traumático, para dizer o mínimo. Felizmente, a democracia é restaurada de forma muito rápida em 403, mas mesmo assim, a magnitude dessa derrota da democracia ateniense foi quase que incalculável. Sem dúvida, isso causou uma impressão colossal em Platão. Ele tinha 25 anos quando testemunhou a destruição da sua própria cidade, e ao lermos a República, vamos nos referir repetidas vezes à tirania dos 30. Isso nunca estará de todo afastado da mente de Platão ao compor sua obra. Em 399, Sócrates é executado, condenado a tomar cicuta. Ainda não falaremos muito sobre Sócrates agora, porque vamos entrar em detalhes sobre ele ao longo do curso. Basta dizer que foi o filósofo que inspirou Platão do ponto de vista filosófico. Somos tentados a dizer em várias instâncias que Sócrates teria sido mestre, mentor, professor de Platão, mas é bastante provável que essa afirmação seja imprecisa, não equivocada, mas imprecisa. Ele não acha que Sócrates realmente ensinou alguém, mas certamente teria inspirado Platão, né? Então, não vamos dizer que Sócrates tenha ensinado. Sócrates inspira,
A ideia socrática é a ideia de extrair o conhecimento que a pessoa já, de alguma forma, detém através da sua experiência. Então, mais preciso seria Sócrates inspira Platão. O fato de ter sido executado em 399 pela democracia, mais uma vez, causa grande e fortíssima impressão em Platão, acionando ali as suas engrenagens filosóficas, levando à composição, à escrita da sua obra A República. Resumindo, Platão atinge a maioridade numa época extraordinária, tumultuada, comovente, e nós vamos argumentar que toda a sua obra filosófica subsequente é justamente pautada por esse período de tempo. O que nós temos em mente em particular é que Platão não foi simplesmente um pensador abstrato. Ele não inventa teorias apenas por elas mesmas, embora ele seja muito bom nisso. Tudo o que Platão faz filosoficamente é motivado por uma preocupação com a verdadeira vivência na cidade. Ele testemunhou coisas indo mal em Atenas, testemunhou a execução daquela que foi a sua inspiração filosófica, ou seja, Sócrates, e quando ele escreve filosofia, quando ele compõe a República, pensa em questões dessa natureza. Em vários momentos nesse curso, falaremos sobre questões muito difíceis, abstratas, conceituais. No entanto, tentem não perder de vista o fato básico de que, do início ao fim da sua carreira, Platão se preocupa com a vida na cidade. Vamos pegar mais algumas datas para fundamentar esse ponto. Em 388, Platão fez a primeira de suas 3 viagens à Sicília. É claro que a Sicília hoje faz parte da Itália, mas naquela época a Sicília era um dos territórios da Magna Grécia. Ele visitava a Sicília para trabalhar com um governante chamado Dionísio, 430 a 367. É evidente que na sua interação com Dionísio e ao empreender o que foi de fato uma viagem muito difícil de Atenas a Sicília, ao contrário de hoje, que é questão de poucas horas de avião, mas Platão tinha grandes e fortes esperanças ali com Dionísio. Parece que ele desejava colocar em prática algumas das suas ideias sobre política. Vamos mencionar isso para sugerir que Platão não é um filósofo abstrato do sobrenatural, do metafísico, interessado em belos conceitos ou teorias. Em vez disso, para compreender que Platão está preocupado com os seres humanos reais, como evidenciado pelas suas viagens à Sicília. Platão falhou com Dionísio e também com seu filho Dionísio II. Talvez como resultado desse fracasso, ele regressa a Atenas em 386 e funda a sua própria escola de filosofia, a Academia. Essa palavra ainda hoje é utilizada como referência às universidades em geral e ao pensamento produzido dentro das instituições de ensino superior. A nossa palavra acadêmico, obviamente, deriva do nome da escola de Platão. Muito provavelmente, Platão teria financiado essa escola com recursos próprios, vindo ele de uma família muito rica. Infelizmente, não sabemos muito sobre o que acontecia na academia, mas sabemos que ela era dedicada ao estudo da filosofia. Uma coisa que certamente aconteceu na academia teria sido o estudo da filosofia política, o estudo da justiça. E, mais uma vez, estamos tentando deixar claro que, embora Platão tenha se afastado um pouco em 386 do mundo difícil e turbulento da política, ele continua o esforço, mesmo quando trabalhava apenas na academia, para fazer alguma conexão, alguma melhoria para o mundo real dessa política. Nós sugerimos que Atenas não era apenas uma grande potência política e militar, mas também uma grande potência cultural no século V antes de Cristo. Vamos então olhar algumas das forças intelectuais que, sem dúvida, auxiliaram a moldar os pensamentos de Platão.
A gente pode começar muito cedo mencionando Homero, mencionando Hesíodo, que floresceram por volta de 700 antes de Cristo. Nem os atenienses, nenhum dos dois era atenienses, mas ambos eram gregos, é claro, e nós vamos encontrar uma discussão sobre Homero e Hesíodo na República. Então, claramente, essa é uma influência no pensamento do próprio Platão, e aí a gente direciona, inclusive, a atenção para a nossa série O Mundo de Homero, a Ilíada e a Odisseia, e sobre Hesíodo, a nossa série Mitologia Grega, os deuses da Grécia Antiga. Na própria Atenas, como mencionamos, encontramos Ésquilo, 525 a 456, Sófocles, 496 a 406, Eurípides, 485 a 406, o grande comediógrafo Aristófanes, 450 aproximadamente a 385, que escreveu até uma peça em que ele zombava de Sócrates. Nós falamos sobre isso na nossa série Panorama da Tragédia Grega e também na série Encontros com a Literatura Clássica. Houve muitos filósofos em Atenas, bem como outras cidades-estado gregas, antes de Platão, e às vezes esses filósofos acabam sendo chamados de filósofos pré-socráticos. Sócrates, que viveu de 469 a 399, portanto, delimita o antes e o depois, né? Ele é o divisor de águas. O que vem antes de Sócrates é pré-socrático. Vamos pegar alguns desses nomes, algumas datas que fica a dica para vocês estudarem, né? Porque eles são muito interessantes por si só. Ou então, seguir um curso de filosofia grega. Não há dúvida de que, mais uma vez, tiveram grande influência no pensamento de Platão. Eu me refiro principalmente a Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxômenas, que estiveram entre os primeiros filósofos, sempre trabalhando em Mileto no século VI. Depois Heráclito, de Éfeso, cerca de 540 a 480, e Parmênides, de Ileia, cerca de 515 a 440, sendo esse último, né, Parmênides, particularmente importante, porque num diálogo de Platão ele diz que Parmênides era seu pai, ou seja, intelectualmente falando. Portanto, ele teve uma grande influência sobre Platão, sem dúvida. Você pode consultar sobre alguns desses filósofos num compêndio de história da filosofia, muito bem resumido, sinótico e inteligentemente escrito pelo Danilo Marcondes. Procure essa introdução à história da filosofia, que ali nos primeiros capítulos você tem um apanhado geral desses pré-socráticos, também do próprio Sócrates e Platão, até chegar a Aristóteles. Enfim, o resto você pode ler depois à guisa de curiosidade, mas aqui vai interessar até o momento de Platão. O grande filósofo matemático Pitágoras, 570, 495 aproximadamente, que apresenta o Teorema de Pitágoras, segundo contam os relatos. Anaxágoras, de Clasômenas, 500 a 428, Empédocles de Agrigento, de 493 a 433, e Demócrito de Abdera, cerca de 465 a 400. Todos esses estavam entre os pensadores mais influentes do século V. Um outro grupo tremendamente influente com quem Platão lidava de forma cotidiana eram os sofistas, mestres, professores itinerantes que se deslocavam de cidade-estado a cidade-estado e ensinavam principalmente retórica. Não entraremos em detalhes agora sobre os sofistas, mas falaremos sobre esses sofistas adiante, porque logo em breve, na verdade, logo no primeiro livro da República, aparece uma figura chamada Trasímaco, né? E ele é um sofista, enfim, vamos estudar isso juntos. Por enquanto, vamos apenas soltar alguns nomes, algumas datas. Como eu disse, aqui o meu objetivo é apresentá-los nesse primeiro encontro ao mundo, ao universo de Platão.
Protágoras, cerca de 485 a 400 a.C., frequentemente considerado o primeiro grande sofista. Górgias, cerca de 483 a 376. E Isócrates, 436 a 338, esse último vivendo durante a vida de Platão como seu grande rival. Essa noção de rivalidade entre Platão e um sofista como Isócrates é fundamental. Mais uma vez, nós vamos retomar isso e vai ser em breve, quando passarmos, né, daqui a 2 aulas ao estudo do primeiro livro da República. Por fim, havia Sócrates, que já mencionamos algumas vezes, viveu 469 a 399 e foi de longe a maior influência individual sobre Platão. Não sabemos muito sobre a figura histórica de Sócrates, ele não escreveu nada, mas podemos fazer algumas suposições sobre quem ele era com base nos escritos de Platão. Platão, né, faz de Sócrates o personagem principal, o protagonista de muitos dos seus diálogos, inclusive da República. Houve também outros escritores que discutiam o pensamento de Sócrates, mas é fato que Platão é a nossa principal fonte. Nós faremos apenas alguns pontos sobre ele, já que ele será discutido de forma consistente ao longo de todo o curso. Ao contrário de outros filósofos pré-socráticos, Sócrates se concentra em questões políticas e éticas. Ele era famoso por fazer uma pergunta conhecida como o que é isso? Né? Ou seja, ele quer saber a definição. Ele faz perguntas como o que é a justiça? O que é a coragem? O que é a beleza? O que é a bondade? E todas essas questões estão no seio do pensamento humano. Depois de fazer a pergunta a alguém e essa pessoa oferecer uma resposta preliminar, Sócrates, de forma muito famosa, refuta a resposta dada por aquela pessoa num primeiro momento. E como resultado, Sócrates ganha a fama de chato. Ele ganha a fama filosófica de irritantemente intervir. E ele vai aparecer várias vezes ao longo da República. Ele é descrito como um moscardo, né? Como a mosca que pica e irrita, e mesmo assim acorda, né? Um cadáver adormecido. Nós não sabemos exatamente o porquê Sócrates foi executado por volta de 399. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, mas as especulações é que ele possa ter sido chato demais. Eu acho que isso, em geral, não aparece escrito nos livros de história, mas é importante pensar em Sócrates como uma figura insistente, né? Dentro da sua busca, Sócrates acabou sendo alcunhado dessa forma e zombado, ridicularizado pelos próprios gregos. Está aí Aristófanes, que não me deixa mentir, né? Algumas advertências importantes acerca do nosso curso. É impossível dizer se o Sócrates que nós vamos encontrar na República se parece ou não com o Sócrates histórico, que é o filósofo que viveu em Atenas entre 469 e 399 a.C. Porque essa pessoa, o Sócrates histórico, vamos dizer, não escreveu nada, não deixou nada escrito. Então vamos deixar bem claro, desde o nosso primeiríssimo encontro, uma coisa. Sempre, a partir de agora, que eu falar Sócrates, eu não estou falando do Sócrates histórico. Sempre que eu falar Sócrates, na sua cabeça, automaticamente você entende, é o Sócrates personagem do Diálogo de Platão. É o Sócrates personagem da República. Até porque o Sócrates ele muda um pouco dependendo de qual diálogo platônico a gente aborda, né? É como se existissem vários Sócrates. Então, quando eu falar Sócrates, eu me refiro ao protagonista da República de Platão e só.
não estou fazendo nenhuma afirmação sobre a figura histórica sobre a qual não sabemos quase nada, a não ser que ele inspirou Platão. Isso é um primeiro ponto a ter em mente. Falei Sócrates, é o Sócrates protagonista, é o Sócrates personagem. Nós tivemos um dilema semelhante na nossa série A Divina Comédia de Dante, porque muitas vezes eu me referia ao Dante poeta e ao Dante peregrino. O Dante peregrino era o personagem, né? E Dante poeta era o autor da obra. Mas é fato que nós sabemos alguma coisa sobre o Dante poeta, o Dante histórico, e sabemos muito mais, é óbvio, do Dante peregrino, o Dante personagem. Mas no caso de Sócrates, nós não sabemos nada sobre a figura histórica. Então, falei Sócrates, associei imediatamente à figura protagonista da República. O segundo ponto é que a República, como nós veremos em breve, nas próximas aulas, é uma obra complexa, é uma obra difícil, vamos dizer assim. Como resultado, eu diria que é útil, para não afirmar essencial, que haja um comentarista, como eu aqui, se envolvendo e apresentando a vocês alguma interpretação. Eu vou tentar, ao máximo da minha capacidade, ser um comentarista diligente, ser um comentarista escrupuloso, ao contar a vocês, sempre que eu estiver oferecendo a minha própria interpretação e não uma interpretação comum ou uma interpretação geral, né, que aparece entre os estudiosos. Sempre é possível encontrar outras leituras. E aí, fique à vontade de consultar obras, outros comentaristas. Há uma vasta fortuna crítica sobre a República de Platão, e se você gostou mesmo da obra, fique à vontade para consultá-las, né? Você pode escolher um livro e procurar uma tese, né? Uma tese sobre o livro 8 da República. Tem várias, né? Se você puder ler dentro das teses acadêmicas à disposição na internet, inclusive em outros idiomas, fique à vontade, existem numerosas ferramentas hoje para que o conhecimento científico seja popularizado. Use e abuse dessas ferramentas para ter acesso a outras interpretações. Não use a minha interpretação ou as interpretações de consenso que eu vou apresentar ao longo do curso como interpretações definitivas. Quanto mais a gente lê Platão, mais a gente entende, mais a gente contribui e recebe novos influxos de aprendizagem aqui, né? E o meu objetivo é desafiar vocês na leitura primeira, mas também quero que vocês desafiem e questionem a minha leitura apresentada aqui na série. Afinal de contas, é um pouco de política, é um pouco de filosofia, é um pouco de literatura, é um pouco de história. Então, é nessa dança do mundo clássico, na dança do estudo clássico platônico, que a gente vai começar esse nosso encontro. Me permitam, para arrumar a casa, fazer um resumo do que nós vimos nessa nossa primeira aula. Nós começamos com uma visão geral desse curso, a República de Platão, escrito por volta de 380 a.C. A República é indiscutivelmente o livro mais influente da história da filosofia política ocidental. Platão aborda questões fundamentais como o que é a justiça, qual o papel da educação na política, censura às artes é justificável, quem deveria governar o Estado, é permitido o governante mentir aos cidadãos, deveria ser permitido aos cidadãos plena liberdade, as relações físicas e propriedade privada, todos são iguais perante a lei, mulheres devem ter direito iguais aos homens, todos devem ter acesso a cuidados de saúde. A nossa estratégia pedagógica é simples, ler o diálogo com maior atenção, continuamente vendo como Platão levanta questões que ainda hoje estão vivas. A República tem 10 livros ou capítulos que são organizados em 4 seções distintas. O livro 1 é um prólogo que introduz duas questões centrais do diálogo, o que é a justiça e por que alguém deveria preferir ser justo a ser injusto. Segunda seção, livros 2 a 4, a construção de uma cidade ideal e perfeitamente justa. Livros 5, 6 e 7, terceira parte, detalhando muito a concepção de filosofia de Platão. E a última parte, livros 8, 9 e 10, levando de volta ao tema da política, contendo críticas a vários regimes do mundo real.
Vamos fechar o curso com uma breve análise da influência da República sobre a história subsequente da filosofia política. A tradução que vamos utilizar é a tradução do Carlos Alberto Nunes. O número de página de Stefano é a nossa referência e com ele saberemos facilmente em que trecho eu estou. Começamos com essa introdução à vida e à obra de Platão. Ele nasceu em 429 a.C., numa família rica. Vimos uma breve visão geral, né, da história da ateniense do século V, como pano de fundo para a República de Platão. Tirania de Pisístrato, derrubada em 507, nasce a democracia ateniense. Os gregos derrotam o Império Persa em Salamina, em Plateia, 480-479. Péricles sobe ao poder em Atenas em 469. Durante a era de Péricles, Atenas se torna um grande império militar e econômico. Houve um desenvolvimento cultural surpreendente, o Partenon é construído, Ésquilo, Sófocles e Eurípides escrevem suas tragédias, Aristófanes suas comédias, Heródoto inventa, aspas, a história, e houve desenvolvimentos importantes na matemática e nas ciências naturais. A Guerra do Peloponeso é travada de 431 a 404, Atenas é derrotada, a democracia entra em colapso em 404, vem a tirania dos 30 e é estabelecida com a volta da democracia em 403. Sócrates, inspiração de Platão, executado talvez por impiedade e corrupção da juventude em 399, por estar associado a alguns membros da tirania dos 30, ele foi aparentemente pego naquela que foi a reação contra os tiranos. Platão escreve a República após um período de extraordinária turbulência política. A sua obra está carregada de um senso de urgência de mundo real muito forte. Vimos que Platão faz a primeira de 3 viagens à Sicília em 388, se envolve com Dionísio I, governante da Sicília, e com seu filho Dionísio II, em quem Platão investe grandes esperanças que, infelizmente, não são concretizadas. Platão funda a sua escola, conhecida como Academia, em 386, e houve várias influências desse século V em Platão. A tradição literária que o precede o influencia, Homero e Hesíodo, por volta de 750, 700 a.C., Ésquilo, Sófocles e Eurípides, importantes na vida cultural de Atenas, Aristófanes, a filosofia pré-socrática, que vai se referir às ideias dos filósofos que viveram antes ou durante a vida de Sócrates, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, entre os primeiros, de Mileto, escreveram durante o século VI, Heráclito, que viveu aproximadamente em 540 a 480, Parmênides, aproximadamente 515 a 440, Pitágoras, aproximadamente 570 a 495, Anaxágoras, 500 a 428, Empédocles, 493 a 433, Demócrito, 465 a 400, pensadores muito influentes do século V. Além disso, sofistas, mestres itinerantes que ensinavam retórica, Protágoras, Górgias, que foram os 2 primeiros sofistas importantes, e Sócrates, que viveu durante a vida de Platão e foi seu grande rival, e Sócrates, que de longe é a influência mais importante sobre Platão. Sócrates se concentrou nas questões políticas e éticas, era famoso pela sua indagação o que é isso, uma questão de refutação, chamada elencos, né? Sócrates não compôs nada, não escreveu nada, seria essa mosca que irritava os cidadãos de Atenas. Foi executado pela cidade em 399. A relação entre o Sócrates que aparece no diálogo da República e a figura histórica, como vimos, é muito difícil de determinar. Platão claramente foi influenciado por ele, mas é difícil dizer onde começa Platão e onde termina Sócrates. Nesse curso, Sócrates se refere a um personagem da República de Platão. As ideias o tempo inteiro são de Platão. Porque a República é uma obra complexa e difícil, é necessário um pouco de interpretação. Vocês sempre serão informados quando eu interpretar aqui para além do consenso. A República é tipicamente considerada uma obra do período médio de Platão, quando a sua teoria das formas
um assunto que a gente vai discutir longamente, já estava totalmente desenvolvida. Sejam bem-vindos, a República de Platão é de vocês para conquistar. Espero que já tenham em mãos a tradução do Carlos Alberto Nunes ou outras. Leiam as introduções, leiam o começo do primeiro livro, talvez, se quiserem, e no nosso próximo encontro vamos juntos explorar um panorama da obra em si. Vamos além desse mundo e vamos fazer um grande resumo que vai ser seu ponto de referência toda vez que as coisas ficarem turvas no nosso estudo, né? Então, se você tiver, por exemplo, lá na aula 15 e alguma coisa ficou confusa demais, volta na aula 2 para pegar a síntese, né? Porque em grande forma, em grande monta, tudo que nós vamos ver no nosso curso será desdobramento das sínteses que eu vou apresentar sobre a República de Platão no próximo encontro. Até lá, pessoal.